Estou de volta com você em mais um evento de arquivologia, falando um pouquinho sobre métodos de arquivamento que compõem aí o nosso contexto. Na aula anterior eu falei sobre método de arquivamento alfabético simples. Hoje eu vou te apresentar outros métodos básicos de arquivamento para ajudar você a visualizar esse tema em prova. Então, para te ajudar aqui, direto, o que é método de arquivamento mesmo? Recordando, quando eu falo do método de arquivamento, eu falo da forma de armazenamento, alfabético, numérico, etc. Na aula anterior eu disse alfabético simples, guardar documentos por nomes, pessoas físicas ou jurídicas. Hoje eu vou te apresentar outros métodos, por exemplo, método básico, método geográfico. Geográfico é um sistema direto, sim, ele é básico, certo? E é um método direto, conforme você observou ali. Aqui, básico e direto. Muito bem. E tem um lance interessante aqui. Ele é um método alfabético. Não deixa de ser alfabético, certo? Só que a questão é que eu não estou considerando nome. Estou considerando local, destino, procedência, ou seja, tem um lugar que é o determinante para o arquivamento. Então, para colocar em ordem, por exemplo, documentos de filiais, por exemplo, daquela empresa. Para isso, tem duas regras básicas que são utilizadas nesse processo. E para não deixar dúvida, vai depender do critério utilizado pelo arquivo. Qual é? A primeira seria a seguinte. Pelo que nós vamos começar? Nós vamos começar pelo país, pelo estado ou outra divisão regional e depois vamos considerar a cidade? É a turma do PEC? Se a gente vai trabalhar assim, país, estado, depois cidade, você tem que destacar a capital. Essa é a regra. Então veja que interessante. Comecei por estado, Rio de Janeiro, São Paulo, e dentro de cada pasta começa a capital. Ó, Rio de Janeiro, depois a cidade de Campos, porque a capital tem destaque. São Paulo, depois Campinas e Santos, porque a capital tem destaque. Ou seja, primeira pasta é a da capital. É assim se a gente usar esse modelão do PEC aqui para você. Se não for assim, se você usar o sistema que se inicia pela cidade, depois estado ou país, então cidade, estado ou país, o CEP, aí não tem essa preocupação. Todo mundo em ordem alfabética por cidade. Então você viu aqui, capital, mas nenhuma delas está em destaque. Você viu, Araçatuba, Crateús, Diadema, são tudo em ordem, porque primeiro eu comecei pela cidade. Essa é a regra básica. Primeiro, cidade. Se vai começar pela cidade, todo mundo em ordem alfabética. Por isso, às vezes, você vai preencher aqueles formulários lá na internet, em algum lugar que você está, vai procurar lá, por exemplo, São Paulo, a capital, está lá no fim. Tem 500 municípios no estado de São Paulo lá, você fica procurando, tem que ir lá no fim achar. Sim, porque eu comecei pelo critério de cidade. Se for invertido, como eu disse, país, estado, depois cidade, aí primeiro teria que vir a capital. É isso que você tem que lembrar. É o que a gente brinca do PEC-CEP quando falamos das regras do método geográfico. Tá bom? Lembre-se, é básico, direto, alfabético, como é o alfabético simples. No alfabético simples, nomes, aqui, lugares. Certo? Muito bem. Agora, professor, eu posso considerar os outros métodos. Sim, agora os métodos numéricos. Primeira característica importante. Quando o método é numérico, você já sabe que ele é básico, sim, só que aí ele será indireto. Ou seja, vai ter que consultar alguma coisa antes de chegar no documento. Então, nesse caso, se for chamado numérico simples, é o número do documento. E depois você consulta aí um código para poder localizá-lo. Se for cronológico, você vai usar uma data, o período que o documento foi produzido, ou recebido, ou arquivado. Então, você vai organizar os documentos dos funcionários por data de admissão. Começa lá, os que foram admitidos nos anos 70, 80, 90, então, data de admissão.
Eu vou organizar por data de desligamento. Vou organizar as contas de água por mês e ano. Então, veja, você tem essas referências. É o numérico cronológico. Os dois métodos são métodos de aplicação. Fácil, porém, claro, demora mais para acessar o documento, porque você tem que consultar o índice, né, e o numérico cronológico ainda você precisa saber o período, um pouco mais de trabalho. Mas são métodos básicos, indiretos, você vai lembrar. Muito bem. E aí surge o método digiterminal, que ele foi criado basicamente quando você tem um grande volume de documento e ele tem um número grande. Essa é a ideia. Então, reduzir erro. Pensa no número do PIS, PASEP, por exemplo, ou PIS ou PASEP, que é um número gigante. Então, para evitar erro, ele foi pensado numa forma de organizar a documentação para evitar o erro de arquivamento. É o que ocorre, por exemplo, na sequência da organização, onde eu coloco os números, mas faço a sua organização e leitura de forma invertida, usando pares que facilitem apenas a conferência para evitar os erros de arquivamento. Exemplo, veja o nosso documento, 831.423, seria numérico simples. Quando eu passo para o digiterminal, olha como ele está sendo lido. Não é como ele foi escrito. Não, escrito ele é esse, o número é esse aqui, ó. Mas eu estou lendo ele de forma invertida. Então, o digiterminal lê assim para você. 23, 14, 83. Não muda o número, mas faz a leitura invertida. E aí, é óbvio, quando não for possível montar os pares, aí eu coloco os zeros para completar, apenas para poder manter a lógica da leitura. Então, os 56.879 está sendo lido da seguinte forma, 796805. Eu estou lendo nesse sentido aqui. Ó. Você lembra que a gente escreve desta ordem, 423, por exemplo. Então eu escrevo desta forma, mas na hora de ler, no digiterminal, lê ao contrário, apenas para conferir. Pense em números grandes, eu posso inverter. Você já pensou? Você me pediu 831.423. Na hora que eu peguei o documento, eu peguei o 813, o que seria possível. Então, não era esse, era esse que eu queria. Então, ele ajuda nesse sentido. Arquivos tradicionais em papel, voltando conosco, o raciocínio de que é necessário lembrar que a inversão é apenas para leitura. Os documentos não mudam de número. É a maneira como eu vou dispor e organizá-los, para evitar erros em documentos com números muito grandes. Muito bom, professor. Que mais? Além desses dois métodos, o numérico, que é o numérico simples, cronológico, digiterminal, e o alfabético, que pode ser simples ou geográfico, nós temos também no método básico o método ideográfico. Então, o ideográfico é aquele que você lembra por assunto. Pode ser alfabético, numérico ou alfanumérico. Se for alfanumérico, você lembra? É semi-indireto. É verdade, professor. Então, aqui, ó, esse alfabético, numérico, alfanumérico. Um vai ser direto, outro indireto, outro semi-indireto. Sim, esses dois aqui são básicos. E esse aqui, sempre lembrando, é aquela história do semi-indireto, né? Semi-indireto. Muito bem. Características. Na arquivologia, sempre lembrando, nós não temos esquemas padronizados por assunto. Por isso, muitas vezes, os arquivos podem usar o da biblioteconomia, que é um método padronizado de classificação decimal. Os americanos, por exemplo, têm um método chamado método de Dewey, ou de Melville Dewey, que criou o método no século XIX, classificação decimal. Mas no nosso caso, a gente vai usar a classificação decimal universal, que vale para as diferentes bibliotecas, que padronizam os assuntos em 10 grandes categorias, que vão de 000 a 900, e, claro, as subdivisões, onde todo o conteúdo humano, entre aspas, estaria dividido. Para você, em termos de prova, não é muito comum ele aparecer, é raro, inclusive, até porque, como eu disse, a arquivologia não tem esquema padronizado. Então, ela vai adaptar conforme
as características. Então, no caso dos arquivos, o que acaba acontecendo é cada instituição elabora seu próprio plano, onde os assuntos, então, vão do tema principal para os temas específicos, do geral para o particular. Então, a administração geral, administração predial, manutenção. Então, você tem esses aspectos, por exemplo. E aí, óbvio, escolhendo se eu quero colocar em ordem alfabética, numérica ou alfanumérica, o método ideográfico será utilizado dessa maneira. Bom, apresentei para você alguns aspectos gerais dos métodos de arquivamento. O importante é que você saiba que, apesar de existirem aí os vários métodos, não é, e é importante você lembrar, não é possível dizer claramente qual é o sistema mais adequado, sem conhecer os documentos. Portanto, o método será aquele que melhor atende às características do documento, da estrutura da organização e de suas atividades, e aí esta poderá adotar quantos achar melhor. Então eu posso fazer assim, nós vamos organizar os documentos dos funcionários por região, vou usar o geográfico. Tá, e dentro da pasta de cada unidade eu vou colocar em ordem alfabética os funcionários. Então usar quantos métodos for necessários. O importante é observar que eu faço isso para deixar o documento mais acessível possível. Essa é a ideia. Tá bom? Dá uma olhada aí no exemplo que eu separei para você, essa questão da VUNESP, onde ela pergunta assim, observe as duas colunas, coluna 1, coluna 2. Veja, está dando uma pista aí, professor, se eu estou entendendo. Como os documentos estão sendo visualizados na coluna 1 e coluna 2. E aí ela pergunta, assinale a alternativa que identifica os métodos de arquivamento demonstrados na coluna 1 e 2. Na primeira, numérico simples. Na segunda, dígito terminal. Lembra? Em grupos de 2. Claro que na hora de fazer a leitura eu escrevo como está aí, mas vou ler de maneira invertida. Então, 65.114 será lido 145106. Então, ele já deu a pista para você. Qual era o método? Numérico simples de terminal. Então, não era duplex, não era decimal, não era unitermo, nada disso. Era numérico simples, dígito terminal, os métodos aí utilizados para você nesse exemplo, questão tarefeira. Está aí a resposta do seu exercício. Tá bom? Obrigado a todos. Bons estudos. Até a próxima.